Oi gente, nesse vídeo eu pretendo falar sobre um homem, o único homem que possui duas naturezas, Jesus Cristo. A unificação do divino e do humano em um só homem é de difícil compreensão, porque essas duas naturezas possuem atributos contraditórios. E Jesus, ele era Deus infinito e ilimitado, mas ele também, ao mesmo tempo, ele era homem infinito e limitado. E essa questão torna-se ainda mais difícil de compreender devido à escassez de material bíblico, que possa esclarecer mais isso. Mas nós podemos avaliar através de que Jesus ele falava a respeito de si e de que as outras pessoas também falavam dele, a respeito dele na Bíblia. Então isso se chama união hipostática, que é a união mística ou dupla natureza de Cristo. É a clássica doutrina da cristologia que afirma que Jesus tinha duas naturezas. Ele era 100% Deus e 100% homem. E essa união mística só aconteceu uma vez na história, que foi no ato da encarnação. Então Jesus, ao descer do céu como Deus, ele... Esse barulho. Ao descer da terra como Deus, entrou em forma humana por graça e obra do Espírito Santo, como diz lá em Lucas 1,35. E Jesus, ao assumir a sua natureza humana, ele não deixou de ser Deus e nem tampouco perdeu a consciência disso. Algumas pessoas afirmam que Jesus, quando ele era criança, ele era um humano normal e, a partir da sua experiência, com o tempo ele foi tomando a consciência da sua deidade. Mas isso não é verdadeiro. Jesus, ele sendo Deus, um ser imutável, ele sabia desde a eternidade que ele era Deus e esse pensamento não poderia ser obscurecido. Ele sabia que era Deus desde que assumiu a sua corpo, alma e espírito humano. Então Jesus ele cresceu, tornou um homem com duas naturezas, a divina, poderosa, autossuficiente, e a humana, frágil e dependente. E isso não era problema para ele, essas duas naturezas não eram problema para ele porque havia harmonia entre elas. Essa harmonia fazia com que as pessoas vissem Jesus como uma só pessoa, porque as duas naturezas não alteravam ele. Jesus ele não era um tempo humano, um tempo divino. Ele era a mesma pessoa em todos os momentos. Não houve alteração nela. E então nós podemos observar que em todo o seu ministério ele era plenamente homem, plenamente Deus. Como por exemplo, aqui vou mostrar. Em João 4:6 diz: ele se cansava. Mateus 21:18, tinha fome. Em João 18:28, sede. Então, qualquer outro homem. E também, ao mesmo tempo, ele era poderoso. Tá lá em João... Quer dizer, poderoso. Mateus 8:27. Soberano, João 10:30. E onisciente, João 2:25. Como qualquer outra divindade. Dá para entender a grandeza e a majestade desse homem. Como diz a música, ninguém explica Deus, só Ele mesmo é Deus. E é difícil de compreender, nem tudo a gente vai poder compreender. A existência das duas naturezas de Jesus não é declarada diretamente na Bíblia, mas sim revelada ao longo do seu ministério terreno. E os evangelistas, eles demonstram, relatam de várias ocasiões em que Jesus, ele era um ser divino, não era apenas um ser, não era apenas um homem. Lá em Mateus 8:27, descreve que Jesus, ao dominar o mar da Galileia, ele surpreende os discípulos acalmando o mar. E os discípulos até exclamam: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Na verdade, só um Deus Todo-Poderoso poderia parar, acalmar a água. Um ser humano qualquer não poderia fazer isso. E em João 11:33-44, narra que ao se encontrar na beira do túmulo de Lázaro, Jesus chora como qualquer outro ser humano. E em seguida ele declara o seu poder divino, ele demonstra o poder divino mandando
Lázaro ressuscitar. Então, são evidências que Jesus tinha outras naturezas. E em muitos momentos ele não foi compreendido como um ser divino. Ele falava que ele viera do céu. E os seus interlocutores ficavam escandalizados porque eles sabiam onde Jesus morava, onde seus pais moravam, seus irmãos. E em outra ocasião, ele declarou que nasceu antes de Abraão. E ele quase foi apedrejado porque eles falavam como pode nascer antes de Abraão se não tinha nem 50 anos. Né? E Jesus ainda acrescentou que Abraão tinha falado que tinha visto o nascimento dele e tinha se alegrado. Está lá em João 8:28. Então, para os judeus, Jesus era apenas um homem. E afirmar que ele tinha nascido antes de Abraão era afirmar que ele não era um simples mortal, e sim um ser preexistente. E tudo isso são revelações de que Jesus, ele possui duas naturezas, ele continua sendo Deus. Esse estudo eu falei no meu programa sábado passado, o programa Se Liga, das 7 horas, 9 horas, para quem perdeu, todo sábado tem. E para você me ouvir, é só baixar o aplicativo Ame Eventos na Play Store e para me ouvir todo sábado. Então, é esse o vídeo que eu queria passar e que espero que tenha te proporcionado conhecimento a respeito de Cristo, que é muito importante, e fortalecido a fé. Então, um beijo, Deus abençoe e até a próxima.